Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Seara Espírita. Você que nos acompanha pela Rádio Correio da Serra, 1230 AM, e também pelo nosso canal no YouTube, Ami Barbacena. Sejam bem-vindos e hoje a gente recebe aqui a Melissa. Bom dia, Melissa. Olá, Fred, bom dia a todos os nossos ouvintes e também os internautas que vão nos acompanhar aí ao longo dos tempos. Um ótimo dia, noite, tarde, né, para todos nós. Isso mesmo, e hoje a gente vai conversar um pouco então sobre essa virada de ano que se aproxima. Então o tema hoje é livro 2025, 365 páginas em branco. Então, vamos refletir um pouco sobre como se preparar para esse próximo ano que se inicia daqui a alguns dias. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa oração, que a gente possa parar um instante, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo ao nosso Pai por tudo que nos é ofertado a cada instante de nossas vidas, nos propiciando, né, momentos de aprendizado, de evolução, sempre, né, com fé e confiança. Rogamos a Ele que possa nos auxiliar neste novo ano que se inicia, nos dando forças para cumprir, né, os nossos planejamentos, os nossos objetivos, mas sempre, né, nos amparando nos momentos difíceis. Rogamos também por todos os nossos irmãos em dificuldade, em qualquer lugar do planeta, que passam pelas dificuldades da fome, da violência, das guerras. Todos eles possam ser amparados. Que assim seja. Sim, sim. Bom, Melissa, muito obrigado, né, por estar conosco hoje. Então, refletindo então sobre essa passagem de ano, sobre o nosso 2025 que se iniciará. E como a gente então pode usar cada dia como uma oportunidade de reforma íntima ou de crescimento espiritual. Então, Fred, fim de ano é aquele período que a gente tira para fazer algumas autoanálises, né? A gente começa a analisar o ano que se passou, fazer projeções para o próximo ano. Algumas pessoas aí têm aí um período de maior melancolia, tristeza, outras de ansiedade, euforia. Enfim, a vida ela é feita de ciclos, né? E a gente tem aí 24 horas dentro do dia e essas 24 horas se repetem, 7 dias na semana, 12 meses no ano e os anos também que se renovam. E isso é muito importante nesse nosso processo de reset, né, de recomeço. E isso nos traz assim aquela coisa de, nossa, vou ter uma nova oportunidade, eu posso agora fazer diferente. Isso para nós psicologicamente é muito importante, é muito importante. E aí a sua pergunta, né, de como a gente poder usar cada dia como uma oportunidade de melhoria, porque a gente está aqui na Terra para melhorar, né, Fred? A gente está aqui na Terra para progredir, para ser um pouquinho melhor a cada dia. E se a gente for 1% só melhor a cada dia, a gente está numa caminhada ascensional muito bacana. Então, cada dia é uma chance de autoanálise, de autoconhecimento, de nós corrigirmos equívocos do passado, de nós acertarmos em outras searas, de nós termos mais aprendizados, de buscarmos mais conhecimento, de fazermos a diferença na vida de outras pessoas. Cada dia, como é o título que a gente propôs para o programa, né, desses 2025, 365 páginas em branco, cada dia é uma página em branco a ser escrita. E ela é escrita exclusivamente por nós, por aquilo que nós desejamos fazer naquele dia. Por mais que situações externas possam acontecer e interferir na nossa vida, o que nós fazemos disso, como reagimos a tudo isso, são escolhas nossas, né? Então, cultivar a vigilância, cultivar o autocuidado, né? Fazer uma constante autoanálise da nossa vida é muito importante. E quando a gente fala de vigilância, de autocuidado, de autoanálise, a gente está falando de pensamentos e ações. Porque às vezes a gente preocupa muito com as nossas ações, mas a gente se torna meio displicente em relação aos nossos pensamentos. Só que os nossos pensamentos, quando a gente vai alimentando ideias, alimentando pensamentos ao longo de muito tempo, nós estamos materializando esses pensamentos, ainda que no campo das ideias, e dando força e energia para esses pensamentos. E aí, dentro, né, da frase que nos diz que pensar é criar, nós vamos trazendo para a nossa realidade física o resultado desses pensamentos contínuos.
Então, por isso que a gente também precisa ter uma vigilância dentro dos nossos pensamentos, para que eles sejam reflexos nas nossas ações, de forma a nos permitir uma reforma íntima contínua, gradativa, porque a natureza não dá saltos, então vai ser uma reforma gradativa ao longo de um certo tempo, mas que vai nos capacitar, né, nos dar oportunidades de nos melhorarmos continuamente, progressivamente. E essa é a nossa proposta. Cada dia um pouco melhor. Cada uma dessas 365 páginas em branco que temos, cada página um pouquinho melhor que a outra, sendo sempre uma constante evolução. Sim, e vamos construindo pouco a pouco, né, dia a dia. E quais passos práticos nos ajudam a cultivar esperança diante dos desafios diários? A gente tem sempre as dificuldades do dia a dia, como a gente pode, então, ter algum passo a passo prático para isso? Que acontece, Fred? Os desafios, né, eles são situações que acontecem o tempo todo na nossa vida. Então, acordar já é um desafio, levantar da cama toda manhã é um desafio, buscar ser cada dia um pouco melhor é um desafio, porque nós teremos ali tropeços, né, dificuldades ao longo da nossa existência que fazem parte do nosso processo de desenvolvimento, de evolução, todos nós. Então, quando a gente cultiva, né, aquela esperança, né, quando a gente reconhece, a gente compreende a impermanência desses desafios, ou seja, que tudo passa, quando chegam até nós desafios um pouco mais pesados, um pouco mais dolorosos, que nos exigem mais renúncia, paciência, tolerância, nós vamos ter mais facilidade de vencer esses desafios. Não quer dizer que a gente não vai sofrer, que a gente não vai sentir, mas a gente vai ter aquela certeza de que também vai passar. Se a gente for parar para pensar na nossa vida, Fred, nos desafios que nós já tivemos até então, quantas coisas a gente já superou, já passou, já enfrentou? E hoje são passado. Quando a gente olha para trás e fala, nossa, como é que eu dei conta, né? Mas eu dei conta. Então, quando a gente olha para o nosso passado e a gente já vê tudo que a gente conseguiu superar, e quando a gente analisa o nosso atual problema, o nosso atual desafio, ter isso em mente, dessa impermanência desse desafio, que ele também vai passar. Quando o Chico pede a um auxílio a Maria, né, numa situação de sofrimento que ele estava passando, de uma provação muito grande que ele estava passando, qual foi o recado que Maria mandou para Chico? Isso também passa, né? Tudo passa. Então, tudo na nossa vida passa. Os momentos de alegria passam, os momentos de férias passam, as viagens passam, as situações boas passam, mas as situações ruins, os desafios, as dificuldades também passam. O que nós precisamos ter é tranquilidade, harmonia, paciência e a esperança na certeza de que aquilo ali vai passar, mais dia menos dia, nós vamos vencer esses desafios diários que nos fortalecem, que nos tornam pessoas melhores, que nos ajudam na construção do nosso eu melhor, né? No desenvolvimento da luz crística dentro de nós. Então, a esperança ela é fundamental para termos certeza de que tudo passa e amanhã o sol voltará a brilhar para todos nós. E nesse 2025 nós teremos muitas páginas para escrever a nossa vida, que nós possamos usar essas páginas com sabedoria. Sim, e tanto nos momentos difíceis, né, quanto nos felizes, né, a gente sempre tem um amparo espiritual ao nosso lado, né, nos amparando sempre. Mas como que a gente faz para reconhecer esses sinais, né, espirituais, que sempre acontecem, né, mas a gente não reconhece, não percebe, para que nos orientam a recomeçar e a mudar o nosso caminho? Fred, nós estamos muito distraídos. Nós andamos muito distraídos no nosso dia a dia. E as distrações são as distrações mais superficiais, mais frágeis possíveis. Hoje, por exemplo, nos dias de hoje, nós temos a questão das redes sociais, da internet. E isso tira o nosso foco no nosso dia a dia. Eu estava ouvindo um estudo ontem falando que nós, brasileiros, consumimos, em média, entre redes sociais, YouTube e tal, né, internet, assim, de uma forma de navegação mais superficial, mais ou menos 9 horas, de 8 a 9 horas por dia. Aí a gente fala, pô, mas a conta não fecha, porque se eu durmo 8 horas, se eu trabalho 8 horas, 16, mais 9, 25, meu dia não tem 25 horas. E o que eu faço do resto, do restante todo que eu tenho que fazer? Me alimentar, higiene íntima, vida social, família, estudos, etc. A conta não está batendo. Então, às vezes, a gente está se deixando levar tanto
por esse meio digital e superficial, porque se a gente estivesse no meio digital, como o pessoal está nos acompanhando aqui hoje, ouvindo um estudo, ou vendo um artigo importante, estudando um idioma, fazendo uma pesquisa, uma coisa que traga crescimento espiritual ou conhecimento do mundo mesmo, tudo bem. Mas muitas vezes a gente passa 1, 2, 3, 4 horas rolando tela, sem conhecimento nenhum. Uma imagem depois da outra, um meme depois do outro, um videozinho bobo depois do outro, um videozinho engraçado depois do outro, sem conhecimento, sem aprofundamento. Então, a gente está muito desligado do plano espiritual, do nosso projeto espiritual de evolução. A gente está desatento, né? Perdemos esse estado de alerta nesse processo evolutivo. Então, os sinais espirituais que chegam para nós com essas orientações de recomeço, de mudança, de aprimoramento, eles vêm na forma de intuição, na forma de insights, na forma de coincidências durante o dia, que fala, nossa, mas aconteceu essa coisa, aconteceu isso de novo, o que, que isso quer me dizer, o que, que a vida está tentando me ensinar. Mas como nós estamos distraídos, a gente não percebe, não temos percebido tanto esses sinais que chegam até nós, nos indicando que, olha, esse caminho que você está escolhendo talvez não seja o mais adequado. Olha, essa escolha que você fez, será que é a ideal para você? Olha, essa sua postura perante essa situação, perante a vida, será que é o correto? Será que você está agindo como gostaria que agissem com você? Será que você está seguindo o Evangelho do Cristo? Quais são os valores que você busca trazer para a sua vida? Os seus atos coincidem com os seus valores morais? E por aí vai. Então, nós precisamos, Fred, estar mais alertas, atentos, despertos, para percebermos a intuição que vem até nós, porque ela vem para todos nós. Às vezes a gente fala, mas eu não sou médium, eu não vejo os espíritos, eu não ouço os espíritos. Mas intuição todos nós temos, em maior ou menor grau, mas todos nós temos, porque a gente precisa estar atento para perceber a intuição que os bons espíritos nos trazem, para que a gente possa, assim, desenvolver uma sensibilidade para nos auxiliar nas orientações dos recomeços e das mudanças que a gente precisa ter ao longo do nosso caminho, Fred. Sim, e a gente, né, fica muito, né, vinculado ao computador, ao celular e se desliga, né, de tudo. A gente tem que mudar, né, mudar essa postura e buscar aprender mais, né. Mas nessa proposta de renovação, de paz interior, a gente tem uma palavrinha, né, um processo que a gente tem uma certa dificuldade, mas que ele nos ajuda, né. Qual que é o papel do perdão nessa nossa jornada de renovação? Então, perdoar é um assunto que já dá um programa inteiro, né? Já temos vários programas searas espíritas aí, né, falando sobre o perdão, outras pessoas falando sobre o perdão, isso é muito interessante. E a gente vê que é uma coisa muito importante. Quando nós não perdoamos as pessoas que passam pela nossa vida e que nos causam algum sofrimento, e a gente está no final de ano, que é um momento ali para a gente realmente refletir sobre essas questões e sobre os perdões que nós precisamos dar ou receber, porque muitas vezes quem pisa na bola somos nós próprios, então a gente também precisa ter a humildade de pedir perdão àqueles que nós ofendemos. O perdão, Fred, ele é libertador. Ele tira um peso das nossas costas, ele nos alivia a alma e a caminhada. Então, quando a gente consegue perdoar alguém que nos ofende, quando a gente consegue realmente nos libertar daquele sentimento que nos aprisiona ao outro, há uma leveza na nossa alma, há uma leveza no nosso coração, há uma leveza nos nossos pensamentos. A gente consegue levar a vida de uma forma mais tranquila. E às vezes as pessoas acham que perdoar é ser fraco, mas na verdade, Fred, perdoar é ser muito forte. Perdoar é ser muito corajoso. É deixar o orgulho, é deixar a vaidade, é deixar o egocentrismo de lado para entender que se o outro errou conosco, a responsabilidade é dele com as leis divinas, com o universo, não é conosco. Porque se a gente perdoa, a gente quebra o vínculo com o outro. Quando nós não perdoamos uma pessoa que nos ofende, nós ficamos energeticamente vinculados àquela pessoa. Não sei se você já passou por isso, às vezes de você ter um problema com uma pessoa e você ficar discutindo mentalmente com aquela pessoa. E aí a pessoa te responde, aí você responde, aí a pessoa tá. E aí, às vezes a gente perde noites de sono, a gente perde a tranquilidade no nosso dia a dia, a gente fica amargurado porque a gente cria discussões mentais com aquela pessoa porque a gente não consegue trabalhar o perdão dentro de nós.
Então, perdoar é se libertar, é deixar o outro com a carga, com as consequências do outro. E ele vai responder pelos seus equívocos perante a lei divina. Não precisamos nós ir lá sermos cobradores disso. Se ele se equivocou em relação a nós, ele criou um comprometimento perante as leis divinas que em algum momento retornará para ele como uma necessidade de resgate, de reajuste, de reequilíbrio. Então é entre ele e Deus que a gente consiga nos libertar. Perdoar é autolibertação. E isso para a nossa renovação íntima, isso para as nossas propostas de um novo ano, para escrevermos páginas leves e suaves ao longo da nossa vida, a gente precisa trabalhar o perdão dia a dia na nossa caminhada, Fred. Sim, e o perdão é importante, né? E o perdão para nós mesmos, né? A gente aceitar que 2024 a gente fez muita coisa errada, mas é normal, né? Aceitar esse erro, se reconhecer como falível, né? E aí iniciar um 2025 mais leve, né? Deixar esses pesos para trás, tanto conosco mesmo como com outras pessoas, deixa para 2024 e inicia 2025 com outra coisa, né? Pensando com outros pensamentos para a gente melhorar, né? Esse clima mental interior, que aí ajuda nos outros aspectos da vida. Falar em clima mental, né, a gente tem também, né, a meditação e a prece como ferramentas para nos ajudar, né, em 2025. Como a gente pode utilizá-las nesse processo? Aí a gente entra numa outra situação, Fred. Quando a gente perdoa, perdoar não é esquecer, no sentido de memória, né? Você, ao perdoar, você não apaga da sua memória o fato. Isso aí é amnésia, isso aí pode ser uma doença degenerativa, isso é outra coisa. Perda de memória é outra coisa que a gente tem que buscar auxílio médico. O perdão é a gente trabalhar aquele sentimento de forma a nos libertar do fato. E a meditação, a prece, ela vão nos ajudar muito nesse processo de autoconhecimento, para a libertação dessas ofensas do passado, para a gente deixar em 24 o que é de 24, né? Partir para uma nova jornada. E a meditação e a prece, ela nos auxiliam a aquietar a nossa mente, silenciar a nossa mente. A gente tem uma usina aqui, né? E a nossa mente, assim, o nosso cérebro que trabalha os nossos pensamentos ali, é uma usina extremamente energética. E já viu quando a gente está preocupado com alguma coisa, como que a gente fica cansado de tanto pensar naquilo, como resolver? Pensar cansa demais, porque a gente fica ali preocupado, pensando mil e uma coisas, possibilidades, se der isso, se acontecer aquilo, se for aquilo outro, como que eu vou fazer, não sei o quê, não sei o quê. E a gente fica com a cabeça literalmente quente de tanto pensar. E nós ocidentais, nós temos muito pouco hábito de cultivar a meditação. Isso tem chegado um pouco mais para a nossa cultura atual, mas ainda muito pouco, de nós esvaziarmos a nossa mente. Pararmos ali 5, 10 minutos por dia, as pessoas conseguem mais 15, 20, meia hora, mas 5, 10 minutos por dia, a gente esvaziar a mente, se desconectar com o mundo, se desconectar com barulho, se desconectar com televisão, com rádio, com o que for, né, com internet, o que for, e buscar esvaziar a nossa mente, para que a gente consiga fazer uma limpeza mesmo das nossas energias, uma limpeza dos nossos pensamentos, de forma a dar um reset ali, uma recomeçada, né, para nos aliviar. Por que que nós andamos tão ansiosos, Fred, com o futuro, ou tão saudosos e depressivos em relação ao passado? A gente ou está no passado ou a gente está no futuro, mas a gente pouco está no presente. E a única coisa que nós temos na vida é o presente. Passado, a gente não consegue voltar atrás. O futuro, a Deus pertence. A gente não sabe se a gente vai chegar amanhã aqui. A gente não sabe se vai chegar em 2025, né? Então, ou seja, a gente não tem previsão sobre o futuro, não tem controle sobre o futuro. A gente tem controle sobre o presente. E como que nós vivemos tão pouco no presente? A gente está nos extremos, mas não vive o agora. Então, a prece é a nossa conversa com Deus, onde nós podemos ou devemos, né, louvar, pedir e agradecer. Então, a prece tem esses três aspectos, não apenas pedir, mas louvar, pedir e agradecer. E a meditação é quando a gente esvazia a nossa mente e para pensar ou para nos permitir receber as respostas do universo que vão chegar para nós através de insights, através da intuição. É a resposta de Deus às nossas preces, né? Aos nossos pedidos, às nossas solicitações, às nossas necessidades.
Então, a conjugação de prece e meditação nos ajuda no autoconhecimento e no nosso fortalecimento na nossa caminhada. Então, são muito importantes para nos ajudar a ter serenidade nesse nosso novo livro que a gente vai escrever. Sim, é uma maneira de nos religarmos, né? A Deus, a espiritualidade e a nós mesmos. E a gente se esquece, né? A gente se esquece de nós mesmos e esse processo de reforma íntima, né? De se reconhecer exige a gente se localizar, né? E aí, como você falou, a gente vive ou no passado ou no presente, a gente nem sabe o que a gente é. Que a gente não para, né? No momento atual para a gente refletir. Mas, falando um pouquinho da nossa cotidiana, as dificuldades sempre vêm, né? E vão continuar vindo, né? Independente do nosso equilíbrio, é natural que elas venham, porque é do processo, nosso processo de aprendizado, a gente passar por momentos mais difíceis, né? A vida nunca vai ser uma mil maravilhas, né? Ela vai ter momentos felizes e momentos mais complicados. Mas como a gente pode ressignificar, né, ou interpretar essas dificuldades? É porque elas virão, mas a gente pode interpretar como lições necessárias, né, para nossa evolução espiritual. Então, vamos fazer uma analogia. Vamos imaginar uma criança que já está ali engatinhando e está começando a querer levantar para dar os primeiros passos. Não é uma dificuldade para ela? É muito cômodo estar no colo da mãe, é muito cômodo estar no berço, engatinhar já exige um pouquinho mais de esforço, mas é muito cômodo ela estar na situação de ser amparada o tempo todo. Mas a ansiedade ali, né, a busca de crescer, de expandir, de se aprimorar, faz com que a criança comece a levantar e dar os primeiros passos, é claro que com o auxílio dos pais, com o incentivo dos pais. Mas não quer dizer que isso não vai ser difícil para ela, que não vai trazer dificuldade para ela. Vai ter vão ter tombos, né? E ela vai cair de vez em quando, vai se machucar de vez em quando, vai chorar em relação a isso, mas dificilmente uma criança desiste de andar, de caminhar, porque ela caiu uma, duas, 10 vezes que seja, né? Então, aquela dificuldade ali inicial, que vai trazer para ela alguma dor, algum sofrimento, algum desafio, alguma angústia, é o que vai permitir ela ter autonomia lá na frente. Então, a autonomia dela lá na frente veio de um exercício de exercitar a força, uma força que ela ainda não tem nas perninhas, mas ela vai se exercitar, vai se segurar no que tiver ao lado e vai insistir até conseguir. Assim, Fred, é para nós em todos os aspectos. Quando a gente está aprendendo uma nova habilidade, não é fácil. Aprender a dirigir do nada, né, do zero, é fácil? Não é fácil. Você tem que prestar atenção na frente, olhar quem vem atrás, ter controle da direção, passar a marcha correta, mas para passar a marcha você tem que desacelerar, apertar a embreagem, e aí você tem que depois, dependendo do lugar, frear, e aí convergir para um lado, convergir para o outro, etc., passa para outra marcha, etc. Ou seja, é um monte de comandos que a gente tem que dar dirigindo, e quando a gente está aprendendo é muito complicado. Mas depois que a gente aprende, a gente dirige sem nem prestar atenção no que está fazendo, vira automatismo, se torna automático, porque nós aprendemos aquela habilidade. E quando a gente aprende e domina aquela habilidade, a gente faz com maior suavidade, flueza, sem dificuldade alguma. Tudo na vida é assim. Todas as vezes que nós vamos desenvolver alguma nova aptidão, nós teremos dificuldade. Quando nós passarmos por desafios, por sofrimento, por doenças, por perda de emprego, por perda de entes queridos, serão dificuldades que chegarão até nós, mas para nos fortalecer. Desafios que nos fortalecem. Lições disfarçadas que estão ali para nos ajudar a progredir, a evoluir. E com esse aprendizado que nós tirarmos dessas lições, nós vamos nos tornando pessoas melhores, pessoas mais fortes, mais evoluídas, mais capacitadas. O que nos torna capacitados perante a vida, perante o mundo, é essas nossas condições e facilidades de adaptação que nós, seres humanos, temos. O ser humano é o ser mais adaptável que existe, né, na Terra. A gente se adapta às condições de acordo com as necessidades. Então, nós vamos nos adaptamos à vida e também transformamos a vida de acordo com as nossas escolhas e ações. Mas toda dificuldade que chega até nós é para nos fortalecer, é para nos tornar seres melhores. Então, quando a dor bater à nossa porta, quando uma dificuldade sobrevier, pensemos que ela é uma mestra, uma lição importante para nós e que vai nos ajudar a progredir e a nos tornarmos mais fortes. Então, não tenhamos rejeição às dificuldades, tenhamos aceitação e busquemos, através da nossa inteligência,
os caminhos, os mecanismos que vão nos auxiliar a vencer essas dificuldades com mais flueza, com mais tranquilidade, Fred. Sim. E quais são as atitudes que nos afastam, né, do medo e nos aproximam da fé e da confiança no futuro? Atitudes de fé, de esperança, de confiança, nos libertam do medo, né? Focar no bem, sentir, sem nutrir a negatividade, evitar influenciações negativas. Às vezes a gente se deixa levar muito pelas notícias ruins que chegam até nós. A gente lê um noticiário, liga uma televisão no jornal, via de regra, a gente recebe um influxo muito grande de notícias negativas, tragédias, acidentes, crimes, dólar que sobe, enfim, são tantas dificuldades que a gente vê no mundo exterior e que se a gente se nutre dessa negatividade, isso vai nos trazendo medo. Medo de como vai ser o futuro, medo se eu vou dar conta, medo se eu vou ter emprego, medo se eu vou conseguir me alimentar no dia de amanhã. E a gente vai completando com esse medo em virtude das situações externas, e isso não nos auxilia em nada. A ansiedade, a angústia não vai nos trazer uma segurança para as nossas vidas ou vai nos evitar que a gente passe por sofrimento. Então, o que a gente precisa ter é a fé de que o Pai criou aí, né, os lírios do campo, que, né, não tecem, não fiam, mas a sua roupagem é mais bela do que qualquer roupagem de qualquer um de nós, né? Inclusive Salomão, como Cristo fala na passagem. O Pai alimenta os pássaros, como Jesus também nos diz, né? Alimenta os pássaros que não semeiam, que não ceifam, que não armazenam, mas o Pai lhes dá alimento, porque o Pai não nos daria aquilo que nos é necessário para a nossa evolução, para o nosso crescimento? Por que que a gente se mantém tão ansioso em relação às coisas, às necessidades do dia a dia? Então, isso é ter uma atitude de fé, de confiar que Deus irá nos suprir dentro das nossas necessidades. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, porque os pássaros saem todos os dias para voar, para buscar o seu alimento, né? As plantas pegam ali no seio da terra os nutrientes necessários para si também. Então, a natureza está num constante trabalho enquanto ocupação útil, né? Como os espíritos nos dizem, trabalho é toda ocupação útil. Então, a natureza, o universo, ele está em constante trabalho. Nós também precisamos estar nesse constante trabalho de desenvolvimento interior nosso, né? Porque às vezes a gente, quando fala de trabalho, a gente só pensa no trabalho remunerado, mas trabalho está muito além disso, muito, muito, muito além disso. O Cristo diz: Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E ele não estava falando de remuneração, né? Estava falando da criação, do desenvolvimento. Então, quando a gente tem fé no futuro, quando a gente tem certeza que nada chega até nós que não seja necessário para a nossa evolução, quando a gente tem certeza que Jesus está à nossa frente, né, responsável pelo nosso planeta Terra, quando a gente tem certeza que Deus, acima de tudo, é Pai, as circunstâncias que num momento poderiam nos amedrontar, elas vão se asserenando. É quando o Cristo levanta no barco e ordena que aquela tempestade se acalme, né? E o Cristo chegará nas nossas vidas também e ordenará que a tempestade se acalme de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa confiança, de acordo com a nossa convicção de melhoria íntima, de trabalho contínuo no nosso progresso e na nossa evolução. Então, desenvolver fé, desenvolver esperança, ter a certeza de que Deus é nosso Pai e o Cristo é por nós. Então, não tem como dar errado. Sempre dará certo de acordo com as nossas necessidades. E no final tudo se resolve, né? E aí a gente vê Sim. que o desespero anterior não foi necessário e às vezes nem acontece, né? Então, quando a gente vive Não. muito no futuro, a gente projeta muitas coisas que não irão acontecer e cria essa ansiedade para uma coisa ilusória. Mas, falando de 25, e toda virada de ano, né, a gente costuma fazer os nossos planejamentos, que é necessário, né? A gente não precisa viver do futuro, mas a gente é necessário que a gente se planeje, trace metas, né, objetivos de vida e tudo. Mas como a gente pode criar essas metas de transformação pessoal alinhadas com os nossos valores espirituais? Estabelecer metas elevadas no sentido de elevação espiritual, né, de aquisição de virtudes, criam propósitos na nossa vida, Fred. Então a gente pensa assim, olha, qual é uma virtude que eu quero ou que eu preciso desenvolver na minha vida? Ah, eu preciso desenvolver a virtude da caridade. Eu preciso desenvolver a virtude da paciência, do perdão. Qual a virtude que eu preciso desenvolver, que eu preciso adquirir mais fortaleza? E aí, quando a gente une pequenas atitudes alinhadas a esses valores, essas virtudes que a gente quer desenvolver,
Isso nos ajuda a desenvolver, a evoluir com constância. Porque não adianta eu virar para você e falar assim, Fred, a partir de agora eu sou uma pessoa que tenho profunda fé, confiança, serenidade sobre o futuro. Mas eu tenho um monte de medos, receios aqui dentro de mim, um monte de insegurança, de incertezas. Eu vou estar mentindo. Então, para eu desenvolver a virtude, né, da fé, da confiança, da serenidade, eu preciso trabalhar através de pequenas coisas no meu dia a dia. Então, para desenvolvermos o nosso desenvolvimento, né, pessoal, para nós evoluirmos enquanto seres humanos, a gente precisa alinhar quais os princípios que a gente quer evoluir aqui na Terra. E a gente pode parar para pensar o seguinte: quando eu desencarnar, que todo mundo está sabendo que vai desencarnar um dia, né? Quando eu desencarnar, o que que eu quero? Como eu quero ser lembrada? Como eu quero que a minha vida seja analisada? Que tipo de virtude que eu gostaria que as pessoas enxergassem em mim? Não no sentido de reconhecimento dos outros, mas no sentido de que realmente eu tenha conseguido viver essas virtudes de uma forma mais positiva, de uma forma mais intensa. Então, eu quero ser reconhecida por quê? Porque eu fui uma pessoa paciente. Nossa, a Melissa era uma pessoa extremamente paciente, tranquila, né? Não, a Melissa era uma pessoa altruísta, que ajudava as pessoas. Como eu quero ser lembrada? Qual é aquela virtude que realmente é aquela que eu gostaria de abraçar nessa minha atual encarnação e desenvolver? Porque se eu conseguir, Fred, ao longo de uma existência, desenvolver bem uma virtude, eu já estou num excelente caminho, né? Já estou num excelente desenvolvimento, que a gente consiga desenvolver mais virtudes. Mas se a gente cria um propósito na vida de alcançar determinada virtude e ao longo da nossa existência, ao final da nossa existência, sermos reconhecidos por possuirmos essa virtude, nós estamos no caminho da evolução. E aí são as pequenas atitudes no dia a dia, os pequenos ganhos, os pequenos desenvolvimentos no dia a dia que vai nos transformar, nos vai ajudar a desenvolver essas virtudes. É o tal do 1% melhor a cada dia. Se eu analiso o meu dia de hoje e falo assim, nossa, esse dia eu consegui evoluir nesse aspecto, eu consegui ampliar essa virtude que eu quero desenvolver. Eu consegui vencer aquele defeito, aquela dificuldade. Eu não reagi àquela situação de forma negativa. Eu consegui alinhar os meus propósitos de evolução. Eu estou no meu caminho evolutivo, eu estou no meu caminho de desenvolvimento pessoal. E isso é um dia após outro. Terão dias que eu não vou conseguir nada, terão dias que eu vou escorregar ali, né? E cair feio mesmo, errar novamente, me equivocar, enfiar o pé na jaca, né? Faz parte do nosso processo evolutivo. Não importa se eu errei hoje, importa é amanhã eu quero acertar. Eu quero não errar novamente. E aí, nessa nossa busca contínua, né, programada, de nós a cada dia sermos um pouquinho melhor, nós vamos desenvolvendo essas virtudes que a gente deseja para as nossas vidas, Fred. Sim, e é vamos falar, uma programação, né? Não é só estabelecer, né? A gente estabelece a meta agora na virada do ano, e aí só lembra dela na hora que a gente vai fazer do próximo ano. E aí a gente vê se a gente cumpriu ou não cumpriu, sendo que aí nem lembrou. Nem lembra, né? Fala assim, quais são as minhas metas para 2024? Não lembro. Não adianta. E aí não adianta. Então é uma programação, né? A gente estabelecer e o que a gente vai fazer, né? Para cumprir essa meta, né? Escrever, tem que Escreve, escrever. escreve, gente, escreve lá, põe na gaveta lá, que de vez em quando você dá uma olhadinha para a gente saber quais são as nossas metas. Importante. E até estabelecer o que vai fazer, né? Se a gente quer ser mais caridoso, a gente tem que estabelecer algumas coisas, né? Em participar de alguma atividade né, de assistência social, frequentar algum local, né? Que pode ser tanto caridade material quanto caridade, uma caridade mais ampla, né? De atendimento, de tempo, né? De doação de tempo. Então, estabelecer algumas coisas, algumas atividades no dia a dia que vai fortalecer essa meta, né? Vai nos relembrar que a gente tem que ser mais caridoso no dia a dia e vai nos ajudar a cumprir isso no final do ano, né? Quando a gente pegar lá, então, fazer a última avaliação no final do ano, né? A gente fala, não, essa aqui eu cumpri mesmo, consegui, e até para a gente ir se corrigindo durante o ano. Se a gente só escrever e puxa só no final do ano para ver como é que foi, a gente nem lembra do que foi o ano. Então, a gente tem que justamente anotar tudo e fazendo essas anotações, fazendo essas avaliações periodicamente. Verdade. E de tudo que a gente falou, né? Daquelas outras virtudes, né? De viver no presente, deixar o celular um pouquinho para o lado e desenvolver. E uma dessas coisas que a gente tem que desenvolver, né? O perdão, que a gente já falou,
tem a gratidão, né? Como a gente pode utilizar essa gratidão para transformar, né, o dia a dia em um capítulo positivo da nossa história? Fred, a gratidão, ela transforma a nossa percepção de mundo. E ao valorizarmos aquilo que nós já temos, seja as nossas aquisições pessoais, né, íntimas, o que a gente já conseguiu desenvolver na nossa intimidade, de virtudes que a gente já conseguiu adquirir, de equívocos que a gente já não comete mais, que a gente tem consciência que não deve cometer. Quando a gente agradece pela família que nós temos, quando a gente agradece pelo nosso lar, pela nossa atual encarnação, pelo nosso emprego, pelo mundo em que a gente vive, ou seja, quando a gente consegue agradecer por tantas bênçãos que nós temos na nossa vida, a gratidão, ela abre portas. Ela abre portas para que situações semelhantes se aproximem de nós. A gente atrai aquilo que nos é semelhante, né? Então, se eu sou grato pela minha saúde, eu valorizo a saúde e trago mais sensação de saúde, mais cuidado próprio e tal. Quando eu agradeço o meu emprego, agradeço a minha renda, agradeço, né, as condições materiais que eu tenho, eu abro para que mais situações semelhantes, favoráveis, cheguem até mim. Quando eu agradeço pela minha família, quando eu agradeço pelos meus amigos, pelas pessoas que estão próximas a mim, que me amam e que estão ali junto comigo, eu abro mais oportunidades para que essas relações se aprofundem cada vez mais. A gratidão, ela é um imã muito poderoso para nós atrairmos o que nós desejamos para a nossa vida. Ao passo que se a gente fica remoendo o passado, se a gente fica reclamando das coisas que não acontecem do jeito que a gente gostaria, se a gente reclama porque está chovendo, se a gente reclama porque tem sol demais, se a gente reclama porque ganha pouco, o reclamar, é o clamar de novo, ele tem uma força de trazer para a nossa vida aquilo que a gente, na verdade, quer expulsar. Então, se eu reclamo que eu ganho pouco, por exemplo, eu estou reforçando em mim a escassez. Ao invés de eu agradecer por eu ter um emprego, agradecer por eu ter o meu alimento do dia a dia, agradecer, né, pelas bênçãos que a gente tem, pela oportunidade de trabalho que a gente tem, se eu reclamo, eu vou trazendo o quê? Escassez para minha vida. Se eu reclamo que eu não tenho ninguém afetivo ao meu lado, eu vou trazendo o sentimento de solidão e as condições para me manter na solidão. Se eu reclamo que eu não tenho saúde, que eu vivo doente, é isso que eu reforço em mim. Então, a gratidão, ela nos permite trazer para nós aquilo que nós desejamos, ampliar aquilo que nós já agradecemos, porque o universo, ele é abundante. Deus Deus não criou nada nem ninguém para sofrer na penúria. Na verdade, Deus nos deu a abundância. Pensa na riqueza do nosso planeta Terra. Pensa na beleza da criação do planeta Terra. Será que o nosso planeta Terra foi criado de uma forma tão belo para que a gente só enxergue a tristeza, o lado sombrio, a destruição? Claro que não. A gente tem toda essa beleza à nossa volta para nós desfrutarmos dessas belezas nas coisas simples, numa flor que nasce ali no meio da rua, do passeio ali, mas que é uma beleza que Deus nos dá no nosso dia a dia, uma mata verde que nos alegra a vista, um pássaro que canta. Então, quando a gente aprende a ser grato por tudo isso que chega até nós, nós vamos ampliando a nossa visão para ver o bem, para ver o bom e para que isso chegue até nós também através das energias que nós trocamos com o universo. Então, a gratidão, ela é transformadora. Aprenda a agradecer por tudo que chega na sua vida, né? Aprenda a agradecer por todas as circunstâncias, por todas as situações, e aí a gente vai ver que nossa visão de mundo vai mudando de uma forma muito significativa, Fred. Nós vamos aprendendo a enxergar mais beleza no mundo quando nós somos gratos. Sim. E aí, dentro de tudo que a gente já falou, né, qual que é a importância da gente revisar nossas atitudes e pensamentos ao final de cada dia? Então, se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir, a gente precisa ter uma autoanálise. A gente precisa revisar o nosso dia a dia. Isso é um exercício de consciência. Santo Agostinho, no Evangelho, já fala isso para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, de que ao final do dia dele, ele analisava o seu dia como foi, os erros, os acertos, porque se a gente não analisa, se a gente não usa aí uma estatísticazinha aí de análise, Fred, para onde que a gente está caminhando? Não sei. Se eu não analiso se eu estou acertando, se eu estou errando, se eu estou no caminho que eu desejo, se eu estou alcançando as metas que eu busco, para onde que eu estou indo? Não sei. Né? A gente fica perdido.
na nossa caminhada, né? É igual meio que a Alice ali lá no País das Maravilhas, quando ela pergunta para onde que vai aquele caminho para o gato, né? O gato pergunta para onde que ela quer ir primeiro, né? E ela fala que não sabe. Fala, então, qualquer caminho serve. Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho me serve. Mas se eu sei para onde eu estou indo, aí sim eu vou buscar o caminho que vai me levar para aquele meu objetivo. Então, revisar o nosso dia a dia, analisar ao final do dia como foi aquele nosso dia, nos ajuda a não chegarmos no 31 de dezembro querendo analisar o ano de 2024 inteiro, porque nós não vamos conseguir. Nós vamos conseguir analisar talvez só aqueles pontos mais importantes. Mas a nossa vida não é feita dos pontos mais importantes. A nossa vida, ela é feita, ela é construída dos dias comuns, dos dias simples, do dia a dia ali da nossa jornada. Não é as viagens, não são os grandes eventos que definem a nossa vida. O que define o nosso ser ou quem somos são as pequenas coisas do dia a dia que vão nos moldando, que vão nos construindo. Então, analisar ao final do dia como foi o nosso dia é muito importante para nos direcionar. Aqui eu acertei, aqui eu errei, aqui eu preciso melhorar, aqui eu preciso buscar corrigir o meu erro, aqui eu preciso fortalecer porque eu já estou indo bem, então vou só fortalecer nesse aspecto. E aí a gente vai se direcionando. Isso faz parte do nosso autoconhecimento e do trabalho de reforma íntima que nós tanto buscamos, de a cada dia sermos um pouco melhor, sermos mais conscientes das nossas ações, mais conscientes de quem realmente somos para alcançarmos a nossa destinação, que é a perfectibilidade, Fred, a que todos nós somos destinados, né? Isso mesmo. E, né, falando do ano novo, como a gente pode encarar nessas páginas em branco, com coragem e otimismo, mesmo sem conhecer o futuro? Encarar o futuro como é, certeza da providência divina sobre todos nós. Quando nós temos certeza da nossa filiação, né, divina, que nós somos filhos de Deus, nós sabemos que só chegará até nós aquilo que for necessário para a nossa evolução, ainda que sejam desafios, ainda que sejam sofrimentos. Mas Deus só permite que chegue até nós aquilo que é necessário para o nosso progresso. Um pai e uma mãe que leva o seu filho ali recém-nascido ou com pouquinhos meses para vacinar, ele sabe que vai ser doloroso, ele sabe que o filho vai chorar, ele sabe que vai ser difícil para ele, né, enxergar ali seu filho sofrendo, mas ele sabe que é necessário, que é uma dor ali momentânea que vai evitar algo, né, muito pior, um problema muito maior, um sofrimento muito maior. Então, muitas vezes, Fred, Deus age assim com a gente, né? Chegam desafios para nós na nossa vida, dores, mas que vão nos evitar problemas maiores no futuro, que vão nos auxiliar no nosso crescimento, que vão nos ajudar a sermos pessoas melhores. Então, toda dor também faz parte do nosso processo de evolução. Mas quando a gente aceita o desconhecido, quando a gente tem confiança que Deus trará para nós aquilo que nós necessitamos, mas que acima de tudo Ele é um Pai amoroso, nós vamos viver cada dia com plenitude. Nós vamos viver cada dia com mais intensidade, com mais amor, com mais gratidão, desenvolvendo mais o perdão e construindo uma vida assim melhor para todos nós, né? Então, ter fé no futuro e a consciência da nossa filiação divina nos ajuda a enfrentarmos as incertezas do amanhã. Além de ter enfrentar essa incerteza, como a gente pode se motivar, né, no princípio de que cada um de nós tem o seu propósito, sua missão especial a cumprir? Todos nós somos criados, Fred, para o bem. Todos nós fomos criados para sermos a cada dia um pouco melhores. Todos nós fomos criados para sermos felizes. Se a gente não está no caminho do bem, se a gente está infeliz, é porque nós tomamos decisões equivocadas na nossa vida. Não é por vontade de Deus, mas por escolhas nossas. Então, se nós estamos percebendo que estamos no caminho equivocado, que nos está trazendo dor e sofrimento, ou sofrimento a pessoas que estão à nossa volta, a gente precisa parar e analisar sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões. O nosso propósito de evolução, de crescimento espiritual, nos guia em direção do bem. Qualquer atalho que a gente pegue nessa caminhada que nos leve ao sofrimento foram escolhas que nós fizemos ao longo da nossa vida. E aí entender que todos nós temos uma missão especial, uma missão, né, que nos auxilia, que nos motiva
nessa nossa caminhada. E qual missão especial que é essa? Sermos cada dia um pouco melhores, nos aperfeiçoarmos enquanto projetos divinos, desenvolvermos a luz crística dentro de nós que todos nós temos, nos tornarmos cada dia mais co-criadores com Deus, ao ponto de chegarmos na escala de evolução espírita dos espíritos, né, à condição de espíritos puros. Essa é uma caminhada que todos nós faremos. Se nós apontarmos ali o destino, né, e formos mais em direção reta, a nossa caminhada será mais curta. Mas, se a gente quiser continuar renitente no mal, se equivocando na nossa caminhada, andando em círculos, a gente vai demorar mais para atingir a nossa meta, mas alcançaremos a nossa meta algum dia. Ainda que a gente tenha que sofrer mais as consequências dos nossos atos, ainda que a gente tenha que passar por dificuldades maiores para a gente entender que está errado. Então, o ideal é olhar a meta, que é sermos perfectíveis, né? Alcançarmos a nossa perfeição relativa que somos destinados, sermos pessoas melhores, sermos pessoas onde há o desenvolvimento racional, consciente das virtudes, olharmos aquela meta e caminharmos rumo a ela. E assim a gente vai buscando desviar dos caminhos alternativos, dos desvios, né, dos equívocos ao longo da nossa vida. E assim nesse nosso propósito de sermos cada dia um pouco melhores, nós vamos buscando crescer, evoluir e tomar as melhores decisões ao longo da nossa vida, com as premissas principais que o Cristo nos traz ao longo do seu evangelho, né, que é a síntese de toda a lei de todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós seguirmos essas duas premissas, nós estaremos caminhando rumo à nossa evolução. Fred? Sim. A gente tem sempre esse propósito, né? E muitas vezes a gente se envolve e esquece disso, né? Que a gente está aqui justamente para ser feliz, para buscar nosso aprendizado. E a gente perde o propósito porque a gente se deixa envolver no mundo, né? E em tudo que a gente já falou, né? Das preocupações, do passado e do futuro. Mas nosso tempo vai se esgotando, Melissa, e eu gostaria de te agradecer primeiramente, né? Pelas reflexões do dia de hoje e de passar a palavra para a sua mensagem final. Eu gostaria de contar uma história, Fred, para a gente encerrar aí para os, né, os nossos ouvintes, internautas, ficarem com essa história como uma mensagem de final de ano e uma proposta para 2025 para todos nós, para esses 365 dias que teremos, essas páginas em branco que estão chegando para nós. É a história do pequeno pássaro e o ano novo. Era uma vez um pequeno pássaro chamado Azul, e ele vivia numa floresta encantada. No final de cada ano, Azul sentia uma inquietação, como se algo chamasse para além das árvores que ele já conhecia tão bem, né? Então, numa manhã fria de janeiro, ele ouviu uma voz suave que vinha do vento. E aí essa voz lhe disse: Azul, o que espera para esse ano novo? Perguntou o vento. Azul pensou, pensou um pouco e respondeu: Eu quero voar mais alto. Não sei para onde quero ir, mas sou forte, mas nem sei se sou tão forte assim, né, para essa jornada, mas eu gostaria de voar mais alto. O vento sorriu e lhe respondeu: Cada dia será um novo capítulo para você, Azul. Não precisa saber o fim da história. Basta que olhe para dentro de si e siga seu coração. Acredite que os caminhos se revelarão aos poucos para você. Assim, Azul decidiu seguir o conselho do vento. A cada amanhecer, ele abria suas asas, renovando-se em cada voo, observando o céu, né, e confiando no vento que o guiava. E mesmo diante das tempestades, porque elas também vieram ao longo da vida, né, dos dias nublados, dos trovões e raios, ele aprendeu a ver em cada dificuldade uma lição e a agradecer as pequenas alegrias do mundo, dia após dia, na sua caminhada, no seu dia a dia, né? E assim, ao final daquele ano, Azul percebeu que havia mudado. Ele havia se tornado mais forte, mais sereno, mais grato pela jornada. Seu voo, antes hesitante, pouco, curtinho, né, frágil, agora era firme e confiante. E ele entendeu que mais importante do que o destino, do que chegar lá no nosso destino, era a paz que ele havia encontrado dentro de si
no caminho, um passo de cada vez, um voo de cada vez, uma pequena vitória a cada dia, a cada instante, né? E essa pequena fábula, ela pode nos inspirar para um 2025 como o pássaro azul, né? Com coragem, com gratidão, com fé, na certeza de que cada dia é um novo capítulo que nós escrevemos com as nossas escolhas, com a nossa decisão, que possamos alçar voos cada vez mais altos, na confiança de que Deus é por nós e nos proverá diante das nossas necessidades e nos auxiliará a desenvolvermos nossas virtudes. Fred, desejo a todo mundo, a você, família, né? E a todos os nossos ouvintes e internautas, um feliz e maravilhoso 2025. Possamos voar alto, alçar grandes voos na nossa evolução, na conquista de nós mesmos nesse novo ano que chega até nós. Eterna gratidão por 2024 e que Deus nos abençoe em 2025. Assim seja. Muito obrigado, Melissa, por tudo, né? Por esse ano, mais um ano, né? De atividades no movimento, né? Para você, para o Josemar, para sua família, um ótimo ano novo. E para todos que nos acompanham, né? Que nos acompanharam durante 2024, que irão nos acompanhar em 2025 também, os votos, né? De toda a equipe da Seara Espírita, da AME de Barbacena, para que todos nós possamos, né? Ter um ótimo 2025, né? Com muito envolvimento, com muita atividade, né? No bem, nesse processo de aprendizado que a gente tanto busca, né, para a gente encontrar a nossa felicidade. Então, um ótimo final de ano a todos nós, né, que a gente possa aproveitar esses momentos, né, principalmente em família, e começar com um ótimo 2025. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.